No Conversa de Alpendre desta quinta-feira, a gente fala sobre política e também outros assuntos com o vereador Tony Fernandes. Nós viemos até o bairro Sumaré para conversar com o vereador Cabo Tony Fernandes, policial militar e que está na política exercendo seu primeiro mandato. Mas antes de a gente falar sobre política propriamente dita, Tony, a gente está no bairro Sumaré. Você abre aqui a sua casa para a gente conhecer um pouco da sua vida e tem uma particularidade na sua trajetória política que você não é um vereador propriamente de bairro, né? Eu vejo pouco você falar aqui do bairro Sumaré, apesar de defender muitas causas aqui do Sumaré. Como é que é essa estratégia? Olha, Vanúvio, por mais que eu more aqui no Sumaré, né, tenho uma identificação muito grande com as pessoas daqui do Sumaré, tenho muitos amigos, né, tenho um carinho muito grande. Meu pai tinha até um barzinho há muito tempo atrás, uma bodega aqui na esquina, e que eu sempre ajudei desde criança, né? Depois morei no Planalto, que eu também tenho um carinho muito grande. Mas aqui no Sumaré a gente faz as reivindicações, luta pelos os principais objetivos da população, que é o serviço público. Denúncias a gente já fez várias, inclusive emendas impositivas. Já foram mais de 100 mil reais para a UBS aqui do Sumaré, do Bom Jesus aqui ao lado, né? Mas mesmo assim eu não me considero um vereador de bairro, até porque o vereador ele representa todos os bairros da cidade. Ele representa a zona urbana e rural. E é por isso que a gente luta também não só pelo Sumaré, mas todos os bairros, inclusive também por várias causas aqui, né, que são as bandeiras que a gente chega a levantar, que é a segurança pública, pessoas com deficiência, contra a violência doméstica, causa animal, a saúde pública, o serviço público, o servidor público. Então são causas que abrangem, né, toda a cidade de Mossoró. Essas causas, com toda certeza, têm a mesma importância também, né, que defender os problemas enfrentados nos nossos bairros, em relação à infraestrutura, em relação aos serviços públicos. Quando a gente fala de político, muitos deles utilizam as suas residências como o comitê principal, como ali o escritório de apoio, mas aqui a sua casa é família ou é lugar também de conversas políticas, de encontros, de articulação e decisões? Isso, a gente faz alguns encontros aqui, mas sempre a gente busca fazer na Câmara Municipal, no nosso escritório também, né, no centro, junto com outras pessoas, mas a gente sempre busca chegar a preservar o ambiente familiar, né? Não é que eu não vá receber as pessoas na minha casa, mas aqui, um exemplo, eu passo o dia fora, né? Geralmente eu chego à noite em casa, né? E a minha esposa também chega a trabalhar de manhã e à tarde, então é bem corrido, né? Mas a gente sempre também atende algumas pessoas aqui na nossa casa, mas a maioria das vezes ou na Câmara Municipal ou algum escritório no centro da cidade. Mas você é novo na política, né? Está exercendo o seu primeiro mandato, chega agora ao último ano do primeiro mandato como vereador. E você imaginava que seria essa correria toda? Porque como policial militar você tinha uma dinâmica, né? Inclusive com dias na escala, como se diz, e dias de folga, e a dinâmica da política é totalmente diferente. Isso, olha, na polícia, quando eu estava policial militar, né, eu tinha uma correria também muito grande, né, que além de policial militar, eu não era afastado da escala de serviço, eu era o presidente da Associação dos Policiais. Então, mesmo tirando escala de serviço, eu tinha que estar também lutando pelo direito dos policiais e bombeiros, né. Então, são muitas viagens a Natal, inclusive, né, muita viagem a Natal, muita viagem a Sul, a região Oeste, né, brigando nos quartéis por direitos, por garantias, contra a assédio moral. Então eu já vinha numa pegada já muito forte, né? Eu costumo dizer que eu já vinha aí já há uns 10 anos já lutando de uma forma incansável em defesa da segurança pública. E na política, isso quando eu entrei como vereador, não estranhei tanto porque eu já tinha já uma rotina de muita luta, de muita abdicação da minha vida pessoal, né, para defender a coletividade, né? E assim, a gente tem feito um trabalho muito sério, porque se não fosse assim, a gente não teria, né, a expressividade de votos que a gente teve, tanto para vereador como para o deputado estadual, né? Então a gente teve uma expressividade de votos que é justamente o reconhecimento desse esforço que a gente fez de representar as pessoas, não só quando eu era policial militar, quando eu estava, que ainda sou, né, mas da reserva,
quando eu estava na Polícia Militar, chegando a defender os nossos policiais e bombeiros, como também agora como vereador. Tanto chegando a defender policiais e bombeiros da segurança pública, como também toda a sociedade aqui da nossa cidade. E de onde foi que veio essa vocação? Porque como é que um estudante de... você fez primeiro História. Depois você fez Direito, né? Mas nesse meio tempo aí você passou no concurso de policial militar. E essa vocação política, de onde é que vem? Seu pai é político, seu tio, você tem algum familiar meio que dá essa inspiração para você? Olha, ninguém da minha família é político. É o contrário, as pessoas até chegam a repudiar a política. O meu pai nunca foi envolvido com política, minha mãe, os meus irmãos também não, né? A minha esposa também não é família política, né? Também não tenho tios, nem primos, nem um parente. Eu acho que eu sou o primeiro da família a entrar na política. E quero dizer uma coisa, não foi através da família, que fosse pela família eu não tinha nem entrado. Até hoje eles questionam por que eu continuo, né? Mas assim, o que motivou foi justamente observar as injustiças sociais. Eu acho que desde muito cedo, quando eu percebi que existia, né, uma desigualdade social muito forte, né, que existia uma classe que quer chegar a dominar outra classe e quer humilhar outra classe, quer manter um poder em cima da outra, né? Subjugar outras pessoas, aí onde veio a indignação de entrar no movimento estudantil. Na UERN, na Faculdade de História, fui o presidente do Centro Acadêmico de História. E daí a gente começou a entrar nas lutas políticas da universidade. Posteriormente eu entrei na Polícia Militar, né? E logo quando aluno lá, aluno praça, aluno soldado, eu já entrei na Associação dos Policiais, né? E já comecei a ajudar na associação, já comecei a militar pela segurança pública que valorizasse os policiais, que não existisse humilhações, que não existisse assédio moral, que tivesse dignidade para os policiais. E eu acho que foi daí a minha maior escola, porque eu vi que era o quanto era difícil você lutar num ambiente militarizado, num ambiente que você não tem voz, que você não tem vez, que um soldado não pode falar, porque só quem pode falar é o coronel, é o oficial. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de base e começou a conscientizar os companheiros, né, os policiais e os bombeiros. E aí a gente foi fortalecendo essa associação, me tornei presidente da associação, automaticamente há uma responsabilidade muito maior, passei a liderar a tropa em todo o estado, inclusive do Rio Grande do Norte, fui uma das lideranças dos movimentos principais que a gente teve em toda a nossa história, juntar 3.000 pessoas, inclusive. Então isso foi me dando um poder de oratória, né, de estratégia, de coragem, né, de enfrentar secretário de segurança, comando geral, governadores, e aí foi uma consequência política. Então, aqui chegou um momento que as pessoas mais próximas, não a minha família, pessoas como amigos, como a minha categoria, disse, chegou o seu momento de entrar na política e a gente precisa de alguém sério que possa fazer o enfrentamento contra as injustiças que o nosso povo enfrenta. Não só na segurança pública, mas em vários aspectos. A gente conversando com esses políticos, né, no Conversa de Alpendre, cada um tem uma particularidade com relação a cores. E hoje eu vi com uma cor que talvez represente aí o seu partido, né, mas que talvez não seja a cor de campanha. Estou vendo que você está com a camisa branca aí, mas o que você acha justamente desse reconhecimento? Porque você tem um reconhecimento ali da Polícia Militar, você tem um reconhecimento de instituições ligadas à inclusão. E qual seria a cor de Tony para um processo eleitoral que se avizinha? Olha, a gente não sabe ainda, porque eu não cheguei a definir exatamente qual partido, mas quero dizer que a gente tem uma conversa muito avançada com o Avante, né, que o presidente é Jorge do Rosário. A gente tem uma conversa bem próxima de chegar a fechar. A gente já tem algumas reuniões com os pré-candidatos a vereadores, inclusive, né? Eu acredito que nos próximos meses ou dias a gente pode estar anunciando, mas não está definido ainda, né? Até porque ainda eu estou no Solidariedade, ainda precisa todo um processo, né, judicial para que a gente possa sair antes da janela. E aí, você tem alguma dificuldade com relação a justamente isso, de ter um reconhecimento por parte da população diante de seu trabalho? Porque a gente fala de cores como um símbolo, né, do político. Claro. Mas hoje você já tem várias, pelo que eu percebo, vários símbolos, né, que o cercam, como, por exemplo, o próprio servidor público. Isso. Você acha que talvez essa seja a sua
seu direcionamento político para este ano de 24? Olha, Vanuva, eu costumo dizer que a nossa bandeira, né, a gente não é ligada a nenhum partido político, mas e nenhum político, se você analisar o nosso histórico, a gente não tem nenhum político tradicional, né? Tipo assim, um grupo político tradicional no estado do Rio Grande do Norte ou em Mossoró, né? A gente teve posteriormente uma aproximação ao atual prefeito, mas nada como uma aproximação como a gente vê de grupos, né, de muito tempo, que o político está enraizado, aquele partido A, o partido B. Eu costumo dizer que minha bandeira e o meu partido político é a justiça social. Aonde existir injustiça, a gente vai estar fazendo a defesa, que é justamente as bandeiras que eu tenho chegado a levantar na Câmara Municipal. E o servidor, por estar sofrendo injustiça clara, se você fizer uma pesquisa hoje com o servidor público, eu desafio não dar 90% de rejeição para a gestão atual. Eu desafio qualquer um. O servidor público, hoje, no município de Mossoró, tem uma rejeição à atual gestão, justamente não só pela falta de valorização, mas também, principalmente, pela perseguição política que está acontecendo em todas as unidades de saúde aqui. E a gente prova isso. O que eu estou dizendo, eu provo, porque a gente já fez as denúncias ao Ministério Público Estadual de tudo o que vem acontecendo. Principalmente os nossos guardas do município, que têm sofrido uma retaliação política como nunca antes visto na história dessa cidade, e a gente não pode se calar. Então, todos os problemas relacionados à injustiça social da nossa cidade, a gente vai chegar a levantar a bandeira, seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, a gente vai continuar chegando a defender o servidor público, vai defender a segurança pública, as pessoas com deficiência, né, que são colocado à margem da sociedade, os nossos animais que estão abandonados na cidade de Mossoró e não tem uma política pública para ajudar os nossos animais. A gente não tem também uma política efetiva para a violência doméstica aqui na nossa cidade, né? O município precisa fazer ainda muito mais para ajudar. Então são esses pontos que nós vamos continuar lutando e os que aparecerem, né? Principalmente a questão também agora da saúde pública, que é um caos aqui na nossa cidade. E a gente precisa saber se Tony vai ser candidato a prefeito ou não, é o que a gente vai também conversar daqui a pouco, no próximo bloco. Não sai daí. De volta com Conversa de Alpendre, hoje com o vereador Tony Fernandes. É vereador, mas quem sabe poderá ser candidato a prefeito. Tony, existe essa possibilidade de você ser candidato ao executivo este ano? Olha, Vanúvio, a gente fica muito feliz, inclusive com a imprensa, com parte da imprensa que tem colocado o nosso nome como uma possibilidade para disputa, né, majoritária na cidade de Mossoró, bem como também as pessoas na rua. A gente anda na rua, pessoal, ei, você vai se candidatar a prefeito, já pode contar comigo. E tal. Então tem sido algo voluntário, espontâneo, né? Eu não disse em lugar nenhum que eu sou pré-candidato, né, ao executivo, mas as pessoas, está partindo das pessoas, eu acho até pela votação que nós tivemos para deputado estadual, foram 15.638 votos só em Mossoró, 67 votos, acho que eu até esqueci o restante. Só em Mossoró, então eu acho que isso credenciou uma possibilidade de disputar o executivo. Não está nada definido ainda, mas há sim essa possibilidade. A gente tem recebido alguns convites de alguns partidos políticos, né, no estado, né, vários partidos têm feito esse convite, mas nós estamos analisando, né, até porque é preciso consultar as nossas bases, ver as possibilidades. Eu costumo dizer que eu não gosto de entrar numa disputa, né, apenas para cumprir um jogo político, a tabela, ou ser usado por alguém. Eu costumo disputar realmente para vencer as eleições. Então é preciso que a gente analise todos os pontos, se tem condições realmente, né, se o nosso grupo, se é um desejo das pessoas que o vereador Tony seja um candidato aqui nas próximas eleições. Vovó costumava dizer que, meu filho, cuidado, não vai dar o passo maior do que a perna. A sua candidatura para deputado, ou essa possibilidade de ser aí candidato ao executivo, pode ser um passo maior que a perna? Talvez sim, talvez não, porque na política é muito complexo. Você tira pela última eleição. Ninguém acreditava que a prefeita Rosalba ia perder, né?
Inclusive, até os candidatos que enfrentaram não acreditavam nas suas próprias candidaturas, né? Então a gente já observava isso desde o princípio, inclusive eu já ouvia de candidatos naquele contexto que iriam para fortalecer o nome, né? E mesmo assim houve uma mudança nos planos do eleitorado e isso aconteceu. Então tudo em uma eleição ela pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu acho que não tem ninguém que já venceu a eleição. Por mais que o Palácio já conte a vitória, né? Os que já estão fazendo a gestão contem como já certa, né? Mas também a candidata anterior, a prefeita anterior, também já tinha como certa a reeleição. Então, eu costumo dizer que a eleição não é fácil, toda eleição é muito difícil, né? E eu acho que quem canta vitória antes do tempo já começa com um passo atrás. A gente está aqui com algumas perguntas dos nossos espectadores. A nossa reportagem foi às ruas buscar justamente ouvir o que essas pessoas têm com relação a dúvidas políticas, enfim. Vamos aqui a um primeiro questionamento, né? A nossa reportagem não perguntou diretamente ali para o político, né? Não seria a pergunta voltada para o político, mas vamos ver essa nossa primeira participação. Letícia, ao seu ver, o que você acha que o próximo gestor que assumir em 2024 precisa focar e trabalhar muito? Eu acho que é interessante trabalhar na questão do transporte público, né? Para as pessoas que, por exemplo, eu como trabalho no comércio, eu moro distante do meu trabalho, é interessante porque no meu bairro não tem, entendeu? Não tem acesso a transporte público e eu acho que isso deveria ser uma pauta maior para a cidade de Mossoró. Eu acho que é muito pouco desenvolvida essa questão de transporte aqui, porque as pessoas realmente precisam. Entendeu? Onde você mora e o que lá no seu bairro, o que precisa mudar? Eu moro no Bela Vista, é um bairro assim, que está surgindo agora, mais distante da cidade, mais distante do centro, de fato. Então lá a demanda realmente seria mais, por exemplo, um UBS seria interessante, uma unidade básica de saúde. A questão do transporte público, como eu falei, questão de escola, creche, lá não tem. Então realmente tudo isso para um bairro novo que está surgindo agora seria interessante trabalhar, né, para uma comunidade nova. A gente está aqui no Sumaré, e o Sumaré também, como um bairro novo, ele sofre algumas dificuldades. E essa nossa entrevistada falou justamente de um problema sério. A cidade cresce, mas os bairros não crescem junto. Isso, ao longo do tempo, isso não é um problema atual, né? Um problema que já vem ao longo do tempo. Não sou hipócrita de dizer que todos os problemas da cidade são relacionados à gestão atual, né? A gente tem que ter maturidade, né, suficiente para compreender a conjuntura que nós chegamos a viver politicamente, até porque é um problema que já vem se arrastando há muito tempo. Bairros da nossa cidade que cresceram ao longo do tempo, mas que a infraestrutura, que os serviços públicos não acompanharam, né? E isso a gente tem como exemplo o Sumaré, a gente tem como exemplo o Bela Vista, a gente tem como exemplo a Nova Mossoró, né? O que não pode mais argumentar é que isso vai acontecer daqui a 6 meses, a 4 meses, como tem sido promessa da gestão atual, né? A gestão atual tem prometido o que não está cumprindo, né? Como a Nova Mossoró. Já são 3 anos de gestão, o bairro completamente abandonado. A Bela Vista é mais um bairro completamente abandonado, que os serviços públicos não chegaram, né? E entre eles o transporte público, como foi citado. O transporte público na nossa cidade não funciona adequadamente. Mobilidade urbana, falar em mobilidade urbana sem transporte público não adianta. Só funciona a mobilidade, a gente só vai avançar na mobilidade urbana, diminuir o número de carros no centro, que é aquele caos, se a gente tiver um transporte público efetivo, assim como acontece na cidade de Natal. Você vê moradores utilizando o transporte público. Em Mossoró ninguém quer utilizar o transporte público porque não passa, não chega até os bairros. Então aquela propaganda midiática que o prefeito fez, que o transporte público voltou a funcionar em Mossoró, não é verdade. Não é verdade. Há uma precarização no transporte público e outra, a gente tem recursos para ser utilizado no transporte público. Eu lembro muito bem que na Câmara eu fui um defensor de tirar 30% da contribuição de energia que as pessoas pagam, que é a taxa de iluminação pública, como eles falam, né? É a contribuição. Então, a gente tirou 30% para ser utilizado em outras áreas. Uma das que eu pedi mais e questionei mais na Câmara Municipal, era justamente o transporte público. Fiz reuniões, inclusive, com o diretor, buscamos o secretário de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança Pública à época, justamente para articular essa volta.
mas voltou de uma forma precarizada, sem condições. Então, é um dos problemas de bairros que já vêm já de um certo tempo, de décadas, mas que foram acentuadas agora. Se você andar na Nova Mossoró, você vai ver o caos que é, né, aquele bairro e a revolta das pessoas naquele bairro. Vamos aqui a mais uma participação. O que tem que melhorar são a questão do respeito com os mais humildes, né? Ser mais transparente também, né? Ter mais transparência. E no seu bairro, o que você acha que precisa mudar no seu bairro? Qual bairro que o senhor mora? Santo Antônio. Cara, que precisa mudar lá. Melhorar, né? O que precisa melhorar? Segurança. Segurança. Todo canto tem que melhorar, mas principalmente lá, sabe? Segurança, o saneamento também. Saneamento, né? A questão de água também, exatamente, a questão de água, né? O nosso entrevistado aqui fala, talvez quando ele diz de cuidar das pessoas, talvez o lado social, né? Agir mais na questão social, mas ele cita um problema que é da sua expertise, segurança pública. Qual é a sua avaliação hoje sobre segurança? Olha, segurança pública, a gente não pode jogar responsabilidade apenas para o governo do Estado. Eu sou um crítico do governo do Estado. Eu faço minhas críticas à falta de prioridade do governo do Estado. Mas o município de Mossoró, gestão, não pode jogar esse problema só para o governo. A gente tem uma guarda municipal sucateada, humilhada, ajoelhada, que não tem condições de trabalho, que agora estão sofrendo perseguição política que poderia estar ajudando nas ruas da cidade. Eu costumo dizer, uma viatura da guarda municipal que faz o patrulhamento ao redor dos prédios públicos, automaticamente ele está fazendo a segurança do servidor público, do cidadão que vai até o serviço público, né, que vai ao UBS, que vai à escola, da criança, e também ele vai fazer daquela região, né, que tem os prédios públicos. Então essa viatura vai estar na área, com guardas municipais que também têm a missão de defender as pessoas, não só o patrimônio. Isso é constitucional, inclusive. E a gente não tem. Uma guarda municipal do tamanho de um batalhão, inclusive. São 280 homens e mulheres que tem como fazer esse trabalho, né? Mas prefere utilizá-los, muitas vezes, a critérios políticos, para atender interesses políticos. Inclusive, existe uma denúncia no Ministério Público que já foi apresentada nesse sentido, né? Uma denúncia grave, inclusive, que eu acredito que vai desaguar em alguns processos de investigação. Então, o município ele tem essa responsabilidade com a segurança pública. Outro projeto, um projeto importante que nós aprovamos na Câmara Municipal, que é um projeto de vídeo monitoramento, uma parceria pública e privada. O empresário ele doa as câmeras, a prefeitura só entra com os pontos de internet para colocar entradas e saídas da cidade, entradas e saídas de bairros, para que a gente possa fazer monitorar onde está o meliante, quem faz esse assalto, quem comete esse crime, e que infelizmente esse projeto está engavetado. Iniciamos aqui no Sumaré, inclusive, com o empresário, já funciona no Cidade Alta, no Bosque dos Pássaros, essas imagens vão para a Central, mas não deu prosseguimento. Inclusive, mandamos emendas impositivas para pontos de internet para que a gente viabilizasse esse projeto, mas a Prefeitura não tem nenhum interesse. Inclusive, o Conselho de Segurança Pública, que aprovamos na Câmara Municipal, que é para ser integrado por todos os agentes de segurança pública, ainda está engavetado. A gente vai fazer mais um intervalo. Na sequência, a gente mostra aqui um outro lado que a gente não conhece aqui do vereador Tony Fernandes, que é o de músico. Ele toca violão, o violão está por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo também as perguntas da nossa caixinha. A gente volta já. Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, como a chuva dos verões, com o desenho das maçãs,
com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. De volta com Conversa de Alpendre, hoje conversando aqui com Tony Fernandes, isso mesmo, vereador aqui de Mossoró, e que nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, a gente descobriu que Tony é músico também. Já foi de uma banda. Você sabia que Tony já tinha sido membro de uma banda de rock? Eu pensava que tinha sido um pagode, mas é rock, Tony, é isso mesmo? É assim, eu não sou bem músico, né? Muito tempo que eu não toco, inclusive, estou meio enferrujado. Mas assim, a gente já teve sim uma banda na juventude, né? Quando eu tinha aí 17 até 20 anos, aí a gente tocou numa banda de rock aqui na cidade, né? Fizemos algumas músicas e tal. Muitos shows? Alguns shows, né? Muitos não, né? Mas essa questão de pequenos shows, né? De pop rock, de rock. Mas assim, tem uma galera boa ainda que toca, eu sempre vou lá, converso com eles, dou uma palhinha, mas bem enferrujado, estou bem ultrapassado. Músico mesmo é essa galera aí que tem como profissão. Mas tem um violão por aqui, porque esse violão é de enfeite ou ele... É de enfeite, mas a gente toca alguma coisa. Mas assim, o violão você aprendeu a tocar na adolescência também? Foi, na adolescência. Na adolescência eu aprendi com um primo meu também, Fabrício, inclusive, mora lá em Maceió, que também gosta de música. Inclusive ele já tocou também em outras bandas. E junto com ele a gente já fez alguns shows, como você fala, né? Uhum. Mas esse violão é o daquela época? Não. Esse violão aqui, esse violão já foi um tempo já, acho que tem uns 15 anos que eu ganhei da minha mãe. E às vezes eu dou alguma tocadinha nele. Mas você toca o quê? A gente toca, às vezes, algum MPB, Los Hermanos, né? Bem aquela época, bem a pegada dos anos ali, 90, 2000. Anos 80 também eu gosto muito também. E o violão continua sendo para ajustar a cabeça? Isso, dá uma tranquilizada, né? Muito bem. Tá Passo até um tempo sem tocar também. A gente vai ouvir o Tony daqui a pouco, né? Tocando aqui. Na verdade, a gente já está conferindo aí algumas imagens do Tony tocando. E a música veio para dar essa aliviada nessa rotina que não é fácil, né? A rotina do político ela é agitada. A rotina do político é muito agitada e a gente precisa ter algumas válvulas de escape, né? Que eu costumo dizer, né? Que além, né, da música, né? Alguma coisa que a gente faz em casa mesmo. Também eu sou muito apegado a animais, né? Também eu tenho minha Lia aqui, a cachorrinha, que a gente tem um apego muito grande por ela, né? Historicamente, eu sempre tive animais em casa. Engraçado, até falando de animais, né? Em coisas que distraem a gente. Meus animais sempre tiveram o nome de algum cantor de rock, alguma coisa do tipo. Eu tinha um galo que era Slash, eu tinha um outro cachorrinho que era Axel. Entendeu? Sempre a gente teve algum animal com algum nome de banda de rock. São duas coisas que eu gosto muito. É a música, são os animais, né? Então, assim, a gente sempre procura buscar também alguma coisa como válvula de escape, né? A família, que é muito importante. É uma vida bem corrida, né? É muita exigência, é uma pressão muito grande, né? De posicionamentos, né? De pensar o que vai fazer. Ainda mais quem é da oposição. Principalmente quem é da oposição. Quem é da oposição tem um esforço maior, né? De investigar as contas públicas, de investigar os contratos, de buscar algum erro, né? Que muita gente fala, a oposição só sabe chegar a criticar a gestão. Não é bem assim. É importante que a gente entenda que todos os projetos que vieram para beneficiar o nosso povo na Câmara Municipal, a gente foi a favor. Agora, a gente não pode se negar, a gente não pode virar as costas para os problemas da cidade, né? Que são vários, principalmente em relação à transparência. Tony, e você passou no concurso da Polícia Militar muito novo. E eu também, conversando aqui com você, vi que você mantém a sua rotina de estudos. Você tem ali seu escritório, você fica ali nos estudos. O que tem aí para Tony com relação a essas possibilidades de futuro relacionadas a concurso? Olha, eu já analisei já estudei para concurso, inclusive. Penso também em fazer alguns concursos. Mas hoje a gente está se dedicando não só à vereança, mas à advocacia, né? A gente está com alguns amigos no escritório. Eu recebi, inclusive, a carta há pouco tempo,
né, a carteira da OAB, que eu tenho um orgulho muito grande hoje de fazer parte, né, uma faculdade que eu terminei há 4 anos atrás e nunca tinha feito OAB, fiz agora, já deu certo, então eu estou me familiarizando com as peças, com o mundo jurídico, né, que é uma área que eu sempre tive vontade de trabalhar, e inclusive eu já dei algumas pinceladas, já estagiei, já sei como funciona, mas a gente quer agora se aprofundar principalmente no direito eleitoral, né? Então é uma das coisas também que a gente tem estudado, né, aqui no meu escritório, como também no escritório lá que a gente faz parte com outros amigos, né? Paralelo a isso, eu gosto muito de história, né? Eu sou historiador, eu gosto muito de coisas relacionadas à história, né? Então eu leio muita coisa relacionada a filosofia, sociologia, ciências sociais, história. Então a gente percebe que é muita coisa, né? Porque é historiador, advogado, concurseiro e músico, roqueiro, pai de pet, policial militar, vereador, né? Então é um tempo muito ocupado, né? Então a gente conhecendo um pouco mais aí do Tony Fernandes. Nós temos aqui a nossa famosa caixinha de perguntas. Vou pedir para você sortear aqui uma pergunta. E aí... Espero que seja uma pergunta boa. Mas todas são perguntas interessantes. Vamos fazer aqui a pergunta. Como você pretende enfrentar desafios ambientais e promover políticas sustentáveis em Mossoró? Inclusive, Vanúvio, eu faço parte, né, da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente, né, aqui na cidade de Mossoró, criada pelo vereador Paulo Igor. Quero dizer que já fazemos um trabalho, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o Tampinha Solidária na cidade de Mossoró, que você junta as tampinhas plásticas, né, para trocar por cadeira de rodas, ração para os animais em estado de vulnerabilidade, cadeira de rodas para as pessoas com deficiência. É um projeto importante, a gente tem juntado, tem conscientizado as escolas, as crianças, os jovens, né, a juntar essas tampinhas. Inclusive eu tenho várias visitas nas escolas, né, justamente mostrando a importância do meio ambiente, de um ambiente sustentável, uma cidade sustentável. Agora não tem como a gente falar em meio ambiente sem falar no nosso rio Mossoró, o abandono do nosso rio Mossoró, né? Já aconteceu até de outros prefeitos utilizarem um barquinho para dizer que iam limpar o rio, e agora o prefeito atual fez a mesma coisa que o prefeito anterior, disse que andou num barquinho, que ia consertar, que ia tentar pelo menos iniciar, né, uma revitalização do nosso rio, e coisa que não aconteceu. Não aconteceu, apenas ficou um discurso político. Se buscar o discurso político do gestor, né, desde a campanha eleitoral, que iria priorizar as questões ambientais, isso não vem acontecendo, né? Inclusive, há essa preocupação, né, não só da questão do rio Mossoró, mas vários outros pontos importantes, como a coleta seletiva. O que é que o município de Mossoró está fazendo, né, para intensificar a coleta seletiva? Qual é o estímulo que está acontecendo? Porque eu converso com o pessoal que faz esse trabalho, diz que não tem quase nenhuma assistência. Então isso é um problema muito sério. O descarte de lixo, como é que está sendo? Será que está comportando? Será que a gente não precisa de outro local? Será que não precisa de uma estrutura maior para que a gente possa fazer realmente esse descarte? Né? Então são preocupações que a gente tem levantado já na Câmara Municipal, não é promessa, é uma questão que a gente já vem levantando na Câmara Municipal, inclusive questão de árvores na cidade. Estão se fazendo asfaltos, né, em vários bairros, mas estão esquecendo do calor, né, o reflexo, e muitas vezes absorve. O asfalto ele absorve calor. Então, dos pontos que a gente faz esse questionamento é que também poderia ter algum subsídio, né, no IPTU para pessoas que tivessem árvores em casa, né, inclusive uma ideia nossa, árvores em casa, ter um desconto no IPTU ou em algum imposto, para justamente estimular, né, essa questão ambiental. Vamos aqui a mais uma pergunta. Deixa eu trazer aqui essa pergunta. Como pretende lidar com críticas e sugestões da sociedade civil e da oposição? De oposição você entende? Olha, de oposição eu entendo que eu já faço um tempo que já estou nela, né? Inclusive sempre fui, né? Passei um tempinho ali na base, mas logo já saí. Quero dizer que com muito respeito, sem perseguição política, que é um dos primeiros pontos. Perseguir é a marca da gestão Alisson Bezerra. Quem critica a gestão é perseguido. Isso eu estou dizendo porque as pessoas nos procuram e mostram, inclusive, já com denúncias, inclusive, de assédio moral, de abuso de autoridade. O servidor público
é uma vítima ali que a gente tem observado a todo tempo há uma perseguição em cima deles. Como também os vereadores que fazem oposição. Eu já fui atacado constantemente, não só a mim como a minha família, né, pela gestão do prefeito, justamente por fazer as críticas, né, que a sociedade me cobra para fazer, né, que é a função do vereador. Já fui atacado por diversas vezes por cobrar uma prestação de contas do Finisa, milhões de reais que foram utilizados, né, em obras que não terminaram, inclusive, que ninguém sabe para onde foi o dinheiro. E mesmo assim eu sou criticado em fazer isso. Então não é essa forma de fazer política com agressividade, né, ameaçando os adversários, que a gente vai construir uma cidade melhor. Vamos aqui à terceira e última pergunta da nossa caixinha. Qual sua avaliação sobre a temática corrupção? Olha, a corrupção é um problema no nosso país e que, infelizmente, aqui na cidade de Mossoró eu não posso afirmar que existe corrupção, mas que há indícios de irregularidades nas contas públicas. Isso é fato. Inclusive, agora, um parecer do Conselho da Saúde aqui no município de Mossoró, no parecer, no relatório, está lá muito claro. Falta de transparência em contratos. Esse parecer já está no Ministério Público. Nós, enquanto oposição, eu já fui também ao Ministério Público, já fazer algumas denúncias. Inclusive, né, por obras aqui, né, que fizeram aditivos por cima de aditivos, né, aditivos que nós consideramos ilegais, porque já tinham feito a questão da obra, a inauguração da obra, né? Inclusive tem relatórios do Ministério Público Técnico que mostram irregularidades, né? Não só aqui, como também na Maísa, né? no corredor ali na Rio Branco, como também a Maísa. Nós temos também, né, vários indícios de ilegalidades em contratos, né, com valores exorbitantes, que também já foi encaminhado para o Ministério Público. Então, assim, nós temos feito esse trabalho, né, de fiscalizar e combater a corrupção, né? Ao longo da minha história, eu sempre fiz esse trabalho, não só na Associação dos Policiais, quando a gente denunciava as irregularidades nos quartéis e no governo do Estado, e agora estamos fazendo também na gestão do município. Que é uma das coisas que a gente não pode chegar a tolerar é justamente retirar o dinheiro público para outras causas. Tony Fernandes, vereador de Mossoró, possivelmente candidato à prefeitura. O ano está começando, tem muita coisa ainda por se confirmar, mas muito obrigado por ter disponibilizado aqui um pouco do seu lar, da sua casa, para conhecer um pouco mais da figura humana, do político, aqui para todos os nossos telespectadores do Conversa de Alpendre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos sempre juntos. Sempre agradecer as pessoas, né, que nos acompanham, agradecer a TCM, agradecer o programa e dizer que a nossa luta por transparência, a nossa luta para enfrentar as injustiças sociais, em defesa dos servidores, das causas que são esquecidas, como a causa animal, pessoas com deficiência, né, a saúde pública que está um caos, as mulheres, a violência doméstica, a gente vai continuar lutando, sim. Obrigado, até a próxima, Tony Fernandes. Você de casa não sai daí, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para comentar aqui a nossa conversa com o Tony no Conversa de Alpendre Saideira. A gente volta já. De volta com o nosso Conversa de Alpendre, Saideira, direto aqui da cervejaria Cabocla, no Alto da Conceição, em Mossoró, ao som do Edson Moura e seu violão. Está aqui sempre conosco nas quintas-feiras de janeiro, a gente fazendo um bate-papo sempre ao final das nossas entrevistas. Hoje a gente conversou com o Tony Fernandes, vereador aqui de Mossoró. Será que vai ser pré-candidato? Será que já é pré-candidato? Será que vai ser candidato? Tasso Araújo, Saulo Vale, Tio Coloral, Tasso Araújo da 95, Saulo Vale da Rádio Rural, blog Saulo Vale e Tio Coloral do blog Tio Coloral, sempre aqui conosco fazendo essa análise pós-entrevista. Hoje com o policial militar, o advogado, o músico, como a gente acabou de ver aí nessa nossa conversa, Tony Fernandes, finalizando neste ano o seu primeiro mandato como parlamentar, foi candidato, né, a deputado estadual. E aí, Saulo Vale,
será um passo maior do que a perna? Foi o que eu perguntei para ele. Será que ele vai ser candidato ao executivo? Boa noite, Vonove. Boa noite, tio Coloral. Boa noite, Tasso Araújo. Boa noite aos telespectadores. Falta de vontade não é. Ele tem muita vontade de galgar novos espaços, de sempre dar um passo a mais na escadaria política, vamos dizer assim. Agora, não é uma engrenagem, um cálculo também fácil nem para ele. Eu acho que Tony Fernandes, ele não disse que é candidato, não diz até agora, batendo o martelo se é ou se não é, porque ele tenta angariar apoios políticos e estrutura para ter uma candidatura minimamente competitiva, né? Coisa que até agora ele não tem. Tony Fernandes só tem o quê? O Avante, Jorge do Rosário ali do lado dele. Ele vai ser candidato à prefeitura, só ele e o Avante de Jorge e pronto. Ele vai se juntar com Fátima, ele vai se juntar com Rosalba, com quem ele já negou que não teria alianças, nunca conversou e não quer conversa com esses nomes. Então ele vai para onde, né? O que é que ele pensa? Eu acho que falta um pouco de identidade nessa questão, mas não falta vontade dele de querer galgar novos espaços, que é legítimo. Mas quem tem vontade não tem metade, o tio Coloral? Eu acredito que ele vai tentar, assim, antes, boa noite a todos, muito obrigado novamente. Antes ele vai tentar compor com alguém, que sozinho realmente é muito difícil, como o Saulo falou, só num partido não teria chance, seria remota, mínima. Né? Ele vai tentar, não sei se vai conseguir. Eu acredito que ele vai ser candidato à reeleição, a vereador. Não conseguirá se viabilizar. Então, ele não irá jogar um mandato de vereador fora, né? Que ele tem muitas chances de reeleição. Faz um mandato muito bom, faz uma oposição muito boa ao prefeito atual. Não acredito que ele vai jogar fora esse mandato para se arriscar numa eleição com possibilidade mínima de sucesso. Não vejo muita lógica nisso. Tasso Araújo. Ele é um político, um ator voluntarioso, né, disposto, né, para a luta. Ele se posiciona com sagacidade, com fome de ir para um embate político. Agora falta condições, realmente, concordo com vocês, de viabilizar uma candidatura, né, onde se não se conversa, não se trata com outras forças que em tese tem mais dimensão, mais aglutinação, só dentro do Avante. E talvez até, Vonove, ele fique refém do próprio Avante, porque na reta final das composições, ninguém sabe se o Avante vai pretender mesmo lançar a candidatura própria ou se será mais viável para o próprio Avante se compor com outro grupo. Mesmo sabendo que o Jorge do Rosário tem um projeto pessoal de ser candidato a deputado novamente, como o atual presidente do Avante aqui no estado. Mas diante dessa ainda falta, né, ainda necessidade de uma liderança oposicionista firme aqui, ele estaria buscando ser esse nome? Porque por mais que não vença, mas se polarizar com Alisson, se estabelece como uma oposição viável. Diferentemente de Rosalba e Isolda, o que pesa positivamente para Tony Fernandes, minha opinião, e respeito quem pensa em contrário, ele tem um discurso e ele não tem nenhum desgaste, até porque ele nunca foi gestor. E a gente, se for olhar para o lado da petista Isolda, carrega consigo todo um peso de um desgaste do próprio petismo, do antipetismo, da própria pessoas que não concordam com a atuação dela, enfim, a própria Rosalba. O Tony, ele tá limpo nessa história, né? Ele tem discurso, ele tem ímpeto para a luta. O perfil dele até acho um tanto quanto parecido com o do próprio Alisson, quando começou, sabe, meu caro Saulo. Agora, o que pode comprometer o projeto dele talvez seja alguma precipitação, talvez. Talvez agora, no momento não seja agora, né? Eu concordo muito nessa palavra de Tássio. Só para concluir, muito embora ele foi muito bem capitalizado nessa eleição para deputado, agora foram 16 mil votos. Isso. Né? Foi o segundo mais bem votado, né? Só ficou atrás de Jatos, ficou à frente de Isolda Dantas. Isso credencia colocar o nome como pré-candidato, né? Eu concordo plenamente com o que Tássio disse, acho que ele precisa estudar, né, para ver, estudar que eu digo, observar os números, as movimentações da oposição. Não vale a pena ir só por ir, né? Ele poderia muito bem, ou poderá ir para uma reeleição muito mais tranquila e uma majoritária arriscada para todo mundo Mas, por exemplo, se Isolda for para uma candidatura à prefeitura, ela perder, ela sai menor, mas ela vai ter 2 anos ali na Assembleia Legislativa e tal.
Ele não, ele ficaria sem qualquer mandato eletivo. Rosalba também é diferente, que é uma liderança consolidada, né? Rosalba mesmo sem mandato, ela vai sair ali, já é notícia, só em sair. Então, nessa circunstância, quem mais perderia seria o Tony. Eu acho que se fosse para ir uma candidatura, de repente ele não conseguisse uma candidatura competitiva lá na eleição de 2024 e aí ficasse nessa de não ter uma candidatura realmente competitiva, de repente não conseguisse vencer a eleição, ele teria o risco de nem conseguir, ou de dar muito trabalho a voltar ao que era antes, até o capital que teve como vereador. Eu penso que assim, a bandeira que ele deve levantar é da renovação, não é isso? Aí agora, a grande questão é saber qual seria esse conceito de renovação. Será que Alisson já ficou velho? Né? Será que quanto tempo dura? Né? Será que porque ele seria a renovação, mas alguém também, muitas pessoas também já veem Alisson como renovação, mas será que, né, é a renovação da renovação, mas será que já envelheceu? Será que Alisson já envelheceu? Não sei. E um outro aspecto considerável que nós temos que pontuar aqui, que o prefeito Alisson vai fazer uma campanha agora, praticamente, eu usei esse termo lá na rádio, caminhando sobre as obras, sobre canteiros de obras, né? Sobre canteiros de obras, fruto do empréstimo com a Finisa. Então, que queira ou que não queira, essas obras todas acontecendo paralelamente ao ano das eleições, isso tem uma repercussão do ponto de vista político-eleitoral. Concorda comigo, não? Concordo. E outra coisa que eu queria acrescentar, Tony fez uma coisa que foi muito interessante e talvez tenha sido algo quase que inédito na história da Câmara Municipal, quando ele fez aquela bancada toda romper com o prefeito e aí ele trouxe para liderar. Ele é líder da bancada, que ali era uma bancada que quase 90% já foi do prefeito Alisson Bezerra, né? Agora, que era a diálogo com respeito, né? Agora é a oposição mesmo. E agora é uma bancada para ele chamar dele? Não é. Ele lidera ali, pode liderar nas votações, etc. Mas aquela bancada, eleitoralmente, ela não vai estar com ele, coesa com ele, ou em volta dele, né? Ele sempre sonhou, Tony, em polarizar com o prefeito Alisson, que é normal, acho que a Isolda também sonhou, etc. E não há, você tem episódios em que determinadas figuras conseguiram polarizar com ele. Marley, por exemplo, conseguiu polarizar com questões de servidores em determinados momentos, episódios, mas você não tem a figura que conseguiu polarizar com Alisson Bezerra nos 4 anos, ou nos 3 anos agora passados de governo. Tony tentou fazer isso, não conseguiu ainda, não foi por falta de estratégia, nem por falta de um mandato atuante que ele é. Olha, o vereador, ele é uma das vozes mais qualificadas da Câmara de Mossoró. É muito perigoso para Tony Fernandes, enquanto pretenso pré-candidato a prefeito de Mossoró, ficar na sigla do Avante, sabe? Eu, se fosse ele, se eu tenho um projeto de ser candidato, eu ia escolher um partido que me oferecesse portas onde eu tivesse autonomia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não descarto, na hora de uma composição com o governo, por exemplo, num eventual apoio a uma candidatura governista aqui para prefeito, uma secretaria seja oferecida ao Avante. E quem vai decidir, quem vai tomar essa decisão? Jorge. É o presidente estadual do Avante, é Jorge do Rosário. E nesse ponto mata completamente as possibilidades, caso de um aceite de o Avante compor uma estrutura de governo. Fátima tem mais 2 anos, concorda Mas comigo? Jorge não precisaria necessariamente de uma secretaria, tio Coloral. Não precisaria politicamente, né? Politicamente, tio Coloral. Precisa. Politicamente, qualquer ator político, na minha opinião, precisa reforçar seu discurso, sua atuação, ampliar. E imagine se Jorge do Rosário, um empresário, um homem da construção civil, numa composição partidária para o Avante apoiar a Isolda, a governadora lhe oferecer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, por exemplo. É um canto de sereia muito forte. Seria muito difícil negar. Seria muito difícil recusar um convite desse, não é isso? Nesse aspecto, Vanúvio, eu acho que a candidatura a gente está falando hipoteticamente. Que ele não confirmou, né? Ninguém o que eu quero dizer é o seguinte, que para ele, resumindo, se eu fosse ele, eu escolheria um partido para chamar de meu, né? O termo que se usa, né? Que é assim na prática. Uhum. Então eu teria para ter autonomia. Tio Coloral, eu volto aqui à questão. Jorge do Rosário, ele pode dar essa autonomia a esse grupo? Olha, eu penso que Jorge Rosário ele tem muito apoio do meio empresarial. Acho que ele caminha muito confiante nesse meio empresarial. Acho que é mais isso que ele tem como foco. Continuar com apoio e vai ver o que é melhor. Sempre vai ouvir a classe produtiva, como costumam chamar, para tomar qualquer decisão. Penso dessa forma.
Pessoal, nosso Conversa de Alpendre Saideira vai finalizando, porém, antes disso, a gente quer saber aqui, qual é a palavra que resumiria Tony Fernandes neste ano de 2024, Tássio Araújo? É um ator político disposto para a luta. Disposição. Sagaz. Por enquanto, o exército de um homem só. E como a gente está aqui Gostei dessa. em 2024, a gente está seguindo aqui, finalizando com o quê, Tássio? Um exército de homem só, engenheiros do Hawaii, né? É aí, meu amigo. E Do para Havaí. finalizar aqui a nossa conversa, ao som do Edson Moura, aqui no violão, a gente faz aqui uma rápida previsão. O que vocês aqui, se estivesse observando aqui a espuma da cerveja Cabocla, se pudesse apontar para o futuro, o que aponta o futuro de 2024, Tássio Araújo, na política de Mossoró? Se a eleição fosse próxima semana, eu diria que as fichas estavam para o prefeito Alisson ser reeleito. Também Saudável. acho que há grandes chances disso, mas eu acho que vem uma campanha muito conturbada e até por vezes será uma campanha rasteira. Pois a minha bola de cristal já mostra uma campanha monótona. Eu penso que vai ser mais monótona que a de 2020. Sem alegria. Sem alegria, total sem alegria. A alegria Total. mesmo é aqui no nosso Conversa Saideira, aqui na cervejaria Cabocla. A gente finalizando aqui mais este episódio do nosso Conversa de Alpendre Saideira. Porém, a gente encerra a temporada deste ano de 2024, agradecendo sempre a audiência de você aí, que nos acompanha, Edson Moura, Tássio Araújo, Saulo Vale, Tio Coloral. A gente faz um brinde a este ano de 2024, que está só começando, o mês de janeiro está findando, mas o ano é um menino ainda. Agradecendo sempre você de casa, muito obrigado, a confiança de nossos patrocinadores. A gente se encontra aqui na 95, na TCM, uma ótima semana, um feliz 2024. A gente segue aqui comentando política, a gente vai comentar política muito. Ano eleitoral é assim. Até a próxima, pessoal.